Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Vamos falar um pouquinho agora da parte de imposto de renda. Quem pode ter isenção do imposto de renda na aposentadoria? Então, os aposentados e pensionistas têm direito à isenção do imposto de renda caso apresentem doenças consideradas graves previstas pela Lei 7.713 de 88. Então, para conseguir o benefício, porém, esse segurado ele precisa apresentar documentos médicos e ser avaliado pela perícia do INSS, que dirá se o pedido será aceito ou não. Então, a primeira coisa que o interessado em pedir a isenção do imposto de renda deve saber é se ele é portador de alguma das doenças descritas na legislação que trata esse direito. Depois, o aposentado será submetido ao exame de um perito da Previdência, se ele for beneficiário do INSS ou de algum órgão estadual ou municipal, no caso do funcionalismo público. Então, as regras específicas sobre como a solicitação deve ser realizada variam conforme o órgão previdenciário. Então, para os aposentados e pensionistas do INSS, o atendimento é à distância. O pedido deve ser feito preferencialmente pela internet, no portal Meu INSS, acessível pelo endereço meu.inss.gov.br, ou por aplicativo gratuito para celular. A requisição só é possível se o interessado preencher um cadastro e definir uma senha de acesso. Aí você, ao utilizar o Meu INSS, o segurado poderá acompanhar a sua solicitação pelo próprio site, no e-mail cadastrado ou pelo telefone 135 para verificar se o órgão irá de fato marcar uma data para a realização da perícia. O Meu INSS também oferece a opção enviar atestados e laudos médicos digitalizados pela internet. O atendimento também pode ser solicitado pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado. Lógico que com essa pandemia vai atrasar tudo, né? Então, ligou no 135 é das 7 da manhã às 22. A ligação é gratuita se for feita de telefone fixo ou público. Quem usa celular paga o custo de um telefonema local. Então, esses beneficiários que obtêm a isenção, eles devem considerar que esse benefício não é vitalício, porque vai depender da persistência dos sintomas. E o perito vai determinar se a doença é passível de controle e, se for, o laudo apontará que a isenção tem um prazo de validade, por exemplo, isento por 2 anos. Na Justiça, a permanência dos sintomas para garantia da isenção, ela pode ser contestada. E ainda cabe destacar que a isenção concedida por doença é diferente da parcela extra da isenção de R$ 1.903,98, que é concedida a aposentados a partir de 65 anos. Então, antes de fazer o pedido, você vai verificar se a sua doença está na relação de moléstias que permitem a isenção. Então, tuberculose ativa, mal de Parkinson, hepatopatia grave, neoplasia maligna, que é o câncer, hanseníase, esclerose múltipla, fibrose cística, AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, uma paralisia irreversível e incapacitante, nefropatia grave, espondiloartrose anquilosante, doença de Paget em estados avançados, alienação mental, uma cardiopatia grave, cegueira, inclusive monocular, e contaminação por radiação. Então, o INSS ele pede que o pedido seja feito preferencialmente pela internet. E principalmente agora, nessa época de coronavírus, vai ter que ser pela internet mesmo. Então, você vai fazer um cadastro no site ou pelo aplicativo Meu INSS.
Do computador pessoal, você vai precisar acessar meu.inss.gov.br. O aplicativo para celular ou tablet está no Google Play ou na App Store. Após fazer o cadastro, siga as seguintes etapas para você pedir a isenção. Primeiro, você vai acessar o sistema com o número do seu CPF e senha. Aí, no início da primeira tela que aparecerá após a realização do login, haverá a pergunta do que você precisa. Sobre essa pergunta, digite isenção. O sistema preencherá automaticamente o campo com a frase solicitação de isenção de IR. Clique sobre ela. Aí o programa vai abrir a tela, alterar dados de contato. Então, se necessário, você vai atualizar seu endereço, telefone e e-mail. Depois você vai clicar em avançar. Uma mensagem informará que é necessário entregar documentos médicos e que para apresentá-los em uma agência é preciso agendar um cumprimento de exigência. Você vai avançar. Aí um novo texto vai informar que é necessário fazer perícia médica e apresentar laudos que comprovem a doença. Então, você vai conferir os dados e você vai informar o seu número de benefício e se quer ou não cadastrar um procurador. Você vai responder sim à pergunta, você aceita acompanhar o andamento do processo pelo Meu INSS, Central 135 ou e-mail? Você vai clicar em avançar. Aí vai ser apresentado o endereço da agência da Previdência Social, onde a perícia médica será realizada. Você vai avançar de novo. Aí você vai assinalar no final da página sobre a frase declaro que li e concordo com as informações acima. Você vai avançar. O sistema não vai marcar uma data para o atendimento no posto. Isso só será feito após a análise à distância do pedido pelo INSS. Então, o segurado vai poder acompanhar o pedido pelo Meu INSS, pelo e-mail cadastrado ou manter contato com o órgão pelo 135. Nessa fase, até a perícia pode acabar sendo de forma indireta, tudo é possível. Agora, se for marcada a perícia, se for chamada mais para frente, a doença tem que ser comprovada mediante documentos médicos. Você vai apresentar o período laudo médico recente atestando a doença. Laudos e exames também podem colaborar com o pedido, tá? Porque aí eles vão verificar que realmente você tem problema, tudo mais, para conceder. Bom, a Receita vai receber até dia 30 de abril a declaração anual do Imposto de Renda de 2020. Já estão analisando a possibilidade de adiar essa data. Então, aposentados e pensionistas do INSS, eles devem observar as regras dos demais contribuintes e ficar atentos para as particularidades do seu caso para não cair na malha fina. Então, aposentados e pensionistas que têm mais de 65 anos, eles têm um limite maior de isenção sobre o benefício. Já aposentado que continua na ativa precisa declarar o benefício que recebe do INSS e o salário de forma separada, cada uma no campo correspondente ao que consta em formas de rendimentos do INSS e da empresa. O contribuinte que se aposentou em 2019, após ficar meses na fila do INSS, ele pode ter retido na fonte um desconto maior do imposto de renda nos atrasados. Então, o ajuste para definir qual o valor do imposto devido no ano deverá ser feito agora na declaração anual. O valor dos descontos do imposto de renda deve ser declarado conforme o detalhamento do informe de rendimentos fornecido pelo INSS. O documento pode ser obtido pelo site Meu INSS. Então, aposentados com empréstimos consignados de no mínimo 5 mil precisam declarar o valor. A Receita avalia o patrimônio do contribuinte ano a ano e compara os valores recebidos e o que foi gasto. Agora, precisa ter atenção, porque para você declarar o imposto de renda, quem recebeu rendimentos tributáveis de mais de R$ 28.559,70, o que dá R$ 2.779,97 por mês, e rendimentos isentos acima de 40 mil no ano passado, o FGTS entra nessa regra também. Quem é obrigado a prestar contas e não fizer no prazo vai pagar multa. O valor mínimo é de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido. Bom, aposentados por invalidez e quem tem doenças graves, né? Então, esses aposentados por invalidez ou portadores de doenças graves têm a isenção do imposto de renda. Se essa for a sua única fonte de renda e não superar 40 mil no ano, não é obrigado a declarar o imposto de renda. Mas se houver alguma outra condição que lhe obrigue a prestar contas à Receita,
O dinheiro vai na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Na linha 11, pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço. Bom, o aposentado que continua trabalhando, então ele está na ativa, ele tem que declarar o benefício do INSS e o salário que ele está recebendo separado. Então, se o salário foi pago por empresa, vai na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Se prestou serviço para as pessoas físicas, é preciso declarar em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física / exterior. Quem recebe pensão e aposentadoria? Bom, esse aposentado que recebe pensão por morte ou aposentadoria de outro regime de previdência tem que declarar os dois benefícios. Então, ele vai abrir uma ficha para cada um deles, clicando em novo, em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. E quem tem mais de 65 anos tem direito à cota extra de isenção e tem que declarar os valores até o limite de R$ 24.751,74 na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Então, o aposentado que recebeu atrasados da concessão do seu benefício ou de outra revisão, ele tem um campo específico para declarar os valores. Então, você vai seguir o informe de rendimentos do INSS. E como é que você vai acessar o informe de rendimentos do INSS? No site gov.br/meu-INSS ou aplicativo para celulares. Então, caso seja o primeiro acesso, você vai fazer um cadastro, que é criar uma senha. E ao acessar o sistema, você vai escolher a opção extrato para imposto de renda. Aí você vai lá, porque aí você vai ter o informe direitinho para você não ter problema. Bom, restituição antecipada. Por lei, os contribuintes com mais de 60 anos, eles têm prioridade para receber a restituição. Então, com isso, o aposentado a partir dessa idade recebe o dinheiro antes, se não cair na malha fina no imposto de renda. Então, a entrega da declaração vai até 30 de abril. E quem for obrigado a declarar e perder o prazo vai pagar multa de R$ 165,74. E esse valor pode chegar até 20% do imposto total devido no ano. Então, cuidado aí com o prazo. Bom, como é que você vai preencher a declaração? Para quem tem até 64 anos, o dinheiro do INSS vai na ficha rendimentos tributáveis recebidos de PJ. Você vai clicar em novo e declare o total de rendimentos tributáveis que aparece no item 3 do informe do imposto do INSS na linha 1. O imposto retido na fonte, que aparece na linha 5, e o valor do 13º salário do imposto sobre o 13º salário, que estão no item 5 na linha 1. Para aposentados e pensionistas, a partir de 65 anos, esses aposentados e pensionistas, eles têm direito à isenção do imposto de renda a partir do mês que fizeram o aniversário de 65 anos. A isenção inclui o 13º e no ano pode chegar a R$ 24.751,74. Esse desconto vale apenas para rendimentos dos benefícios do INSS. Bom, aí onde você vai informar? O dinheiro isento vai na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Aí você vai clicar em novo, você vai selecionar o código 10, que é a parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais. Você vai informar o CNPJ e o nome da fonte pagadora, que nesse caso é o INSS. No comprovante de rendimentos do INSS, os valores estão no campo 4, na primeira linha. Agora, é importante prestar atenção que o valor que ultrapassar o limite de rendimento isento, ele vai ser tributável. Então, ele vai estar informado no item 3 do informe de rendimentos do INSS em rendimentos tributáveis, deduções e imposto retido na fonte na linha 1. Deve ser declarado na ficha de rendimentos tributáveis e na declaração. Bom, eu estou explicando isso para vocês, por quê? Porque muita gente pede, Tatiana, explica, fala um pouquinho do imposto de renda. Eu, particularmente, sou contra a pessoa fazer a declaração dela. Por quê? Porque se ela fizer uma coisinha errada, isso vai dar uma dor de cabeça tão grande. Eu sou a favor de você contratar um profissional, contrata um contador, ele faz sua declaração. Mas eu não quero pagar.
É mais barato você pagar do que... Veja bem, eu não tenho nenhum interesse, não faço declaração, não adianta me ligar, não adianta pedir, eu estou dando aqui os dados básicos para as pessoas, para quem tem interesse. Mas veja bem, no escritório eu não trabalho com declaração, eu estou só prestando serviço para ajudar as pessoas que querem. Mas eu sou super favorável da pessoa contratar um contador e o contador resolver. Eu não faço a minha declaração, estou passando para vocês, pedi para uma contadora me explicar tudo mais, anotei tudo direitinho, estou passando para vocês, mas eu não faço, tá? E no meu escritório também não faz, então não adianta querer perguntar alguma, que eu vou falar, consulta um contador, tá? Eu estou dando o básico para o pessoal, para quem gosta de fazer, que quer, tem uma dúvida ou outra, para poder ajudar, mas eu particularmente não faço e não aconselho ninguém a fazer. Por quê? Porque se você fizer errado, isso dá uma dor de cabeça, vira e mexe, colega meu vem, ai, Tatiana, meu Deus, socorro, errei, agora eu vou ter que pagar. Pois é, não foi fazer? Por que não chamou um contador? Ou às vezes vem clientes no escritório que declararam errado. Ah, mas eu recebi tanto e estou pagando tanto de imposto de renda. Não, tem alguma coisa errada. Você declarou alguma coisa errada. Então, é mais barato você pagar um profissional para fazer do que você fazer alguma coisa errada e depois você cair na malha fina e ter que pagar alguma multa, você não conseguir retificar. Então, eu tomo muito cuidado. Eu não gosto de mexer com o que eu não entendo a fundo. Eu estou passando as informações úteis, sabe? Coisas básicas para que vocês possam... Mas eu, particularmente, não faço, tá? Isso aqui, tudo eu fui orientada para passar. Mas eu, Tatiana, não faço a minha. Então, também não adianta vir com casos complexos de imposto de renda que eu não vou resolver. Eu vou, certeza, manda um e-mail, tal, dúvida simples. Não vem perguntar de coisas super sofisticadas de imposto de renda que eu não vou responder. Eu vou falar, procura um contador, tá? Então, aqui é básico para quem está me mandando e-mail todo dia pedindo informação. Então, eu estou dando um básico. Mas eu falo, procura um contador, é a melhor coisa que você faz. Não vale a economia da dor de cabeça que você pode ter. Ah, eu faço há muitos anos, nunca tive. Então, continua. Mas quem está pensando, eu vou fazer para economizar, é uma economia porca. Porque depois você pode ter um errinho que você cometer, você vai arrumar para a cabeça. Bom, então a Receita espera receber 32 milhões de declarações de imposto de renda até o dia 30 de abril. Então, quem envia logo no começo do prazo, acelera o recebimento da restituição, se houver. Mas não adianta entregar a declaração cedo e errar os dados na informação, porque o erro pode levar o contribuinte para malha fina e pode acabar custando caro, aquilo que eu estava falando. Se você errar, você está perdido. Então, qualquer divergência encontrada nos dados leva a Receita Federal a fazer uma nova análise do documento enviado mais minuciosa. Então, segundo a Receita, as principais razões pelas quais as declarações ficam retidas, principalmente no ano passado, foram omissão de rendimentos do titular aos seus dependentes, que foi 35,6%, despesas médicas, divergências entre o imposto de renda informado na declaração e os dados da declaração de empresa, dedução da previdência oficial ou privada de dependentes, pensão alimentícias e outras. Então, quanto antes o contribuinte iniciar o processo de elaboração do imposto de renda, mais cedo ele vai ter que recolher documentos e ajustar possíveis falhas que encontrar. Bom, aluguel. A declaração tem que ser feita por quem paga, que deve declarar como despesa e não é permitida a dedução. Pessoa física que recebe aluguel da pessoa jurídica, desde que esteja na faixa tributável, deve recolher o imposto mensalmente através do Carnê-Leão. E tem diversos cruzamentos de informações referentes a aluguéis. São eles: locatário, pessoa jurídica, locatário, pessoa física e imobiliária. Todas essas informações são cruzadas pela Receita Federal. E quando há divergências, a declaração vai para a malha fina. Outra coisa, às vezes o contribuinte individual, advogado já está, a Receita já está de olho. Então precisa tomar cuidado, porque às vezes você não declara, você paga pouco o INSS, só que você tem uma declaração de imposto de renda, eles vão cruzar a informação. Então, se você está pagando pelo mínimo e está lá que você ganha o teto, você vai arrumar para a cabeça. Já chega uma cartinha. Pague tanto ou você vai se complicar. Aí, o que você vai fazer? Você vai ficar desesperado e, assim, Receita não é bom você ficar devendo. Todo cuidado é pouco.
Bom, despesas médicas, você pode declarar gastos com hospitais e clínicas, aparelhos ortopédicos, médicos de qualquer especialidade, próteses ortopédicas, pernas e braços mecânicos, dentistas, próteses dentárias, psicólogos, cadeira de roda, fisioterapeutas, andadores ortopédicos, terapeutas ocupacionais, assistência médicas ou seguro-saúde, fonoaudiólogos, assistência odontológica, exames laboratoriais, palmilhas e calçados ortopédicos e qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de coluna ou diferente dos membros ou das articulações e exames laboratoriais. Então, tudo isso você pode declarar. Mas, assim, quanto mais coisa, acho que mais fácil de você cair na malha fina. Então, toma cuidado quando você lançar despesas médicas de pacientes que não compõem a declaração do imposto de renda, vai fazer o contribuinte parar na malha fina. Bom, a malha fina é um processo de verificação de inconsistências na declaração do imposto de renda. Então, a Receita Federal ela recebe a declaração do contribuinte, ela cruza os dados lançados com informações fornecidas por bancos, instituições financeiras, profissionais da saúde, clínicas e hospitais, entre outros. Então, caso encontre inconsistências, a Receita vai fazer uma nova análise da declaração de forma mais detalhada. Se perceber erros, o órgão deixa a declaração retida. Nessa etapa, o constituinte pode enviar a declaração retificadora corrigindo as inconsistências. Caso o contribuinte tenha como provar que os dados estão corretos, ele pode agendar um horário na Receita para apresentar a documentação. Bom, então, quem tem mais de uma fonte de renda, se essa pessoa possui mais de uma fonte de renda, não há possibilidade de escolher uma ou outra para informar o leão. Todas têm que ser igualmente declaradas, tá? Então, precisa tomar cuidado com isso. Bom, quem paga PGBL pode deduzir do imposto de renda até 12% do rendimento tributável recebido no ano. Quem paga o VGBL, esse tipo de plano não é dedutível do imposto de renda. Um erro comum é quando os pais fazem um plano para os seus filhos que não contribuem para a Previdência Social para lançar em sua declaração como despesa dedutível as contribuições que foram pagas para os planos PGBL em nome dos filhos. A previdência privada é previdência complementar. Ela logo só pode se deduzir quem contribui para a previdência oficial. Então, nesse caso, os pais estão errando porque não vai ser possível deduzir do filho porque ele não contribui para o INSS. Então, você pega e deduz, você vai se complicar. Então, tomem cuidado, façam com o contador, veja bem que é melhor você pagar e não ter dor de cabeça do que você faz. Se você fizer um erro, você está perdido. Aí você vai arrumar para a cabeça. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.